Olá pessoal, professor Lucas aqui mais uma vez, mais um vídeo da nossa disciplina de informática básica. Dando sequência aos nossos estudos, esse vídeo vai apresentar mais um pouquinho da arquitetura computacional. O foco de hoje é a gente entender um pouquinho o funcionamento das memórias dentro de um sistema computacional. A gente está trabalhando aí com a ideia de processamento de dados. Nós já trabalhamos, conhecemos um pouquinho mais a fundo as funcionalidades do processador. Nós conhecemos alguns periféricos, entendemos o que são periféricos de entrada e de saída. Quando eu digo periféricos, entendam hardwares também. E hoje a gente vai entender um pouquinho mais a parte de memória. A gente tem diversas memórias dentro da máquina. A gente vai entender um pouquinho como que essas memórias se relacionam e como que elas ajudam na organização e execução do trabalho dentro de um computador. Basicamente, memória é uma unidade de armazenamento de dados e informações. Então, a mesma associação que você tem para a sua memória, da memória do ser humano, você pode trazer para a memória do computador. Ela é responsável por armazenar e guardar informações. No caso, informações importantes para o computador. Tá? Entretanto, o computador tem diversas memórias. E essas memórias são administradas pelo processador. Então, basicamente, o processador faz aquele tipo de requisição. Agora eu quero uma informação que está na memória RAM. Agora eu quero uma informação que está na memória do HD. Agora eu quero uma informação que está no pendrive que você acabou inserindo ali. Tá? Então, o processador vai buscando essas informações em diferentes memórias. Trouxe uma pirâmidezinha aí que ajuda a gente a entender como que é essa relação de memórias dentro da máquina. A primeira memória que nós temos no computador, eu digo primeira porque aqui está mais perto do processador. São os registradores. São unidades de memórias básicas, muito pequenas, só que por terem maior proximidade com o processador, elas são acessadas muito mais rápidas. Logo na sequência dos registradores, a gente tem a memória cache. Essa memória cache, muitas vezes a gente coloca ela dentro da memória principal. Só que eu fiz questão de separar aqui, só para a gente perceber que essa memória cache, ela está mais perto do processador do que a memória principal, que a gente vai chamar de memória RAM. Tá? E por fim, lá no topo da nossa pirâmide, estão as memórias secundárias. Memórias secundárias são as que estão mais distantes do processador, são as mais lentas de serem acessadas. Entretanto, são as mais baratas. E por serem mais baratas, são as que existem em maior, vamos dizer assim, quantidade na nossa máquina. Tá? Perceba aqui, ó, essa setinha do lado da minha pirâmide, que me diz que cá no topo da pirâmide eu tenho memórias de alto custo, alta velocidade e baixa capacidade. Então, são memórias caras, mas que a gente consegue acessar rapidamente. Entretanto, a gente não consegue armazenar muita coisa porque elas são pequenas. À medida que nós vamos descendo na nossa pirâmide, a gente começa a encontrar memórias de mais baixo custo, menor velocidade de acesso, mas maior capacidade, ou seja, são memórias baratas, entretanto um pouco mais lentas para serem acessadas, mas que conseguem armazenar uma grande quantidade de dados, tá bom? Então, você conseguir memorizar e interpretar essa imagem, você vai conseguir falar muita coisa sobre memórias. Vamos conhecer um pouquinho mais a fundo cada um desses tipos de memória? Vamos classificar primeiro memória em dois tipos. Eu vou classificar memória em memória volátil e memória não volátil. Tá? Tenham em mente aí que
Memória volátil. Vamos na ideia de volátil. Normalmente a gente associa essa ideia de volátil a líquidos e gases, né? Um líquido volátil é aquele líquido que evapora rapidamente. Se a gente pensar, o álcool é um líquido extremamente volátil. Então, em pouco tempo ele some, com perdão da expressão aí, mas ele some, deixa de ser líquido. Tá? Então a nossa memória volátil vai ter um pouquinho dessa ideia. A nossa memória volátil, ela vai sumir se ela deixar de ser energizada, ou seja, se ela for desligada. Tá? Em contrapartida, a nossa memória não volátil não precisa estar ligada para guardar informação. A informação está ali no momento em que a máquina está ligada. Se você desligar a máquina ou se faltar energia, o que está armazenado naquela memória continua armazenado naquela memória, sem nenhum problema. Tá? Então perceba aqui que a gente tem uma situação muito importante de ser observada, principalmente do ponto de vista de falta de energia. A memória volátil, em caso de queda de energia, vai perder tudo que estava armazenado nela. A memória não volátil, em caso de queda de energia, continua armazenando as informações que estavam salvas nela naquele momento. Outra classificação que a gente consegue trabalhar aí, ao invés de volátil e não volátil, é com a ideia de memória principal ou primária e de memória secundária. Tá? Basicamente, ambos os tipos vão armazenar informações. Acontece que a memória principal ou primária, ela vai dar ali um suporte para o trabalho que o processador está executando. Né? Ela que vai contribuir para o trabalho do processador. Né? É como se fossem os ajudantes de uma obra. Vamos pensar aí que o pedreiro é o grande executor e os auxiliares da construção ali que vão auxiliar esse construtor em um projeto, em uma casa, em um projeto de construção civil. Tá bom? Essas memórias principais são, primeira, a memória cache. Tá? Essa memória cache está dentro do processador. Então ela está muito perto. O processador consegue buscar ali rapidamente. Tá? É como se fosse, pense aí um pedreiro construindo a parede, é como se fosse um ajudante pegando o tijolo e entregando na mão dele, pegando o tijolo e entregando na mão dele. Tudo que ele precisa, o ajudante está entregando rapidamente, está ali do lado dele. Essa é a nossa memória cache. Tá? Entretanto, esse ajudante só consegue pegar um tijolo por vez. Ela está muito perto do processador, mas ela consegue carregar pouca informação por vez. Ela consegue armazenar pouca informação por vez. Então, aquela ideia. Muito rápida, porque está muito perto, mas pouca capacidade de armazenamento. Segundo tipo de memória principal, que a gente vai classificar aí, são as memórias RAM. Todo mundo já ouviu falar de memória RAM. Inclusive, essa imagem que a gente tem aqui em cima é um pente de memória RAM. Né? Muitas vezes a gente consegue comprar esses pentes e encaixar em placas off-board. Tá? Se o computador vem com uma memória RAM de 2 GB e você consegue expandir para 4, você compra uma placa de 4 e substitui esse pentezinho aqui, esse circuito impresso, por um circuito impresso de 4 GB. Tá bom? Então, só para exemplificar para vocês, colocar a imagem do que é uma memória RAM. Essa memória RAM, ela armazena informações que estão sendo utilizadas pelo processador. O que é importante a gente perceber aqui? Ó? Armazena temporariamente. Isso daqui dá uma definição clara de que essa memória RAM é um tipo de memória volátil. Se a gente tiver falta de energia em qualquer momento,
tudo que está na memória RAM é perdido, assim como tudo que está na memória cache também é perdido. Então essas duas memórias são memórias voláteis, tá? O meu terceiro tipo de memória principal é a memória ROM. Tomem cuidado aí, tá? RAM e ROM. Essa memória ROM é o que a gente chama de memória somente de leitura. Essa já não é uma memória volátil, porque toda vez que a gente desliga a máquina, que a gente tira da tomada, essa memória continua armazenando as informações que estão nela contidas. Que tipo de informação que tem na memória ROM? São as informações do fabricante, são as informações de inicialização do computador. Ou seja, essa memória ROM mostra para o processador o que ele tem que fazer para ligar a máquina, onde que ele tem que buscar as informações para ligar a máquina, para acessar um determinado sistema operacional, onde buscar esse sistema operacional, tá? Era uma memória de somente leitura, porque o usuário, que é o principal responsável por causar problemas nas máquinas, não poderia acessar nem modificar esse tipo de memória. Com o passar do tempo, essa memória ROM evoluiu um pouquinho e deu origem na memória E2PROM, né? Que é uma memória programável de somente leitura, mas que ela pode ser apagada eletricamente, tá? Esses dois Ezinhos aqui, Electric Erasable, né? Erasable Electric. Ou seja, a gente consegue, através de pequenos pulsos elétricos, reescrever essa memória, apagar essa memória, tá bom? Então, nas máquinas mais atuais, que eu digo mais atuais, de 10, 15 anos para cá, a nossa memória ROM foi substituída pela E2PROM, tá bom? Tranquilo? Memórias de acesso primário ou memórias principais. Em contrapartida, ou em complemento, a gente tem as memórias secundárias. Essas memórias secundárias são mais baratas, armazenam dados em grande quantidade, só que o processador consegue acessar essas memórias de forma um pouco mais lenta. Vamos pensar que essas memórias estão mais distantes um pouquinho do processador. Principais tipos dessas memórias, talvez o principal aí que a gente conheça, que é importante para o computador, é o HD, o hard disk, tá? Ou disco rígido. Quando a gente fala HD, disco rígido, hard disk, tudo isso é a mesma coisa, tá? É a nossa principal unidade de armazenamento dentro da máquina. Outras aí são CD, DVD, o nosso pendrive, que é de fácil encaixe, né? Também é uma unidade de memória secundária. E eu fiz questão de colocar aqui, ó, nosso disquete, né? Quase extinto disquete, tá? Para quem nunca viu, mais uma oportunidade de ver essa peça de museu, tá bom? Então, só para a gente contextualizar um pouquinho melhor essa questão de o que é memória primária e o que é memória secundária e fazer essa associação com memória volátil e não volátil, vamos pensar o seguinte. Você está realizando um trabalho, digitando um texto, já digitou 4 páginas de texto. Você está num computador do tipo desktop que não tem armazenamento de energia. Se a energia acabar, se faltar luz, seu computador vai desligar, tá? Você está no seu editor de texto, digitou 4 páginas. Se em nenhum momento você salvou aquele documento, na hora que faltar energia, você vai perder tudo que estava na tela, tá bom? Enquanto não falta energia, o que está na tela está ali. Se a energia está funcionando, o que está na tela está armazenado.
Então, o que está na tela, o que você digitou e não salvou, está na nossa memória RAM, que é uma memória volátil. Se faltar energia, a memória RAM é apagada, ou seja, tudo que está na tela é perdido. Agora, você já digitou 4 páginas, opa, eu estou com medo de uma queda de energia se acontecer, e caso aconteça essa queda de energia, eu vou perder todo o meu trabalho. Então eu vou salvar esse documento. No momento em que você vai lá, arquivo, salvar ou salvar como, escolhe uma pasta do seu computador para salvar aquele documento, você está mandando esses dados para o HD. E o HD é uma memória não volátil. Tá? Então, se faltar luz, o que está no HD você recupera. Tá bom? O que acontece? Eu salvei na 4ª página digitada. Continuei digitando. Cheguei na 6ª página e a luz acabou. Até a 4ª página está no HD. A 5ª e 6ª página, se você não fez outro salvamento, você perdeu. Está na memória volátil. Estava na memória RAM. Tá? Então, acho que esse exemplo aí deixa bem claro para a gente o que é a ideia de memória RAM volátil e de memória não volátil, representada no nosso exemplo pelo HD. Tá bom? Próxima tabelinha aí com alguns valores comuns que nós encontramos em memórias. Tá? Então, hoje aí, o tamanho do HD é muito comum a gente encontrar tamanhos de HD de 1 TB. Tá? Não é muito mais caro você sair de um HD de 500 para 1 TB. Tá? Então, esses aqui são valores comuns de HD hoje, se você for comprar uma máquina hoje. Até de HD externo, tá bom? Nosso pendrive, né, de 8 GB a 64 GB, também é uma capacidade muito interessante de armazenamento de informação. A gente começa a perceber pelo tamanho do DVD e do CD por que eles começaram a perder mercado. Né? Um DVD que a gente tinha o problema de leitura, se arranhasse não ia ler bem, você corria o risco de perder as informações daquele dispositivo, conseguia armazenar 4,7 GB. Um pendrive consegue armazenar tranquilo aí 32 GB, 64 GB. E ele não é tão sensível quanto um CD, quanto um DVD. A chance de você ter um pendrive corrompido por defeito de hardware é bem menor que um DVD. O DVD sofreu um arranhão, você perdeu os dados dele. Né? Mesma ideia do CD. O CD é capacidade muito menor, né? 600 MB. Um CD aí armazenava 25 músicas, né? Um CD... esses que a gente comprava aí, né? Armazenava chorando 25 músicas. Normalmente aí, esses CDs comerciais que os artistas gravavam, não sei nem se gravam mais, armazenam 15 músicas e olhe lá. E fica mais nítido ainda porque o disquete entrou em extinção, né? O disquete armazenava 1,5 MB. Tá? Um disquete armazenava praticamente você ia precisar de 400 disquetes para armazenar o que um CD consegue armazenar. Né? Então, foi substituído, evolução tecnológica, a vida é assim, bola para frente. Memória RAM, hoje valores típicos e bem comuns e acessíveis de memória RAM variam entre 4 e 8 GB. Tá? A gente consegue comprar um pente de 4 GB aí por... depende, varia muito de marca. Tá bom? Mais R$250, R$300. Enquanto a gente vai comprar um pente de 8 GB por volta de R$500, R$550. Tá bom?
Olha que interessante. Eu vou colocar outra informação. A gente consegue comprar um HD de 1 tera que é 1024 GB por aproximadamente aí, eu vou colocar R$ 450. Então perceba que eu compro 1024 GB de memória secundária praticamente pelo mesmo preço que eu compro 8 GB de memória RAM. A gente começa a perceber que isso aqui está muito mais caro, né? Porque é uma memória muito mais rápida. Tá? E por fim a nossa memória cache. Olha os nossos valores de memória cache. Variam desde os 16 kilobytes lá. Hoje é muito raro a gente ter memória cache tão pequenininha. Tá? Talvez na memória primária, né? Memória cache primária. Para explicar isso eu vou vir aqui nessa imagem. Ó. Olha que interessante. Eu chamo isso tudo aqui de memória cache. Só que a gente tem duas memórias caches que estão ainda mais perto do processador, que são as nossas memórias L1, tá bom? Essas memórias são menores ainda, mas são mais rápidas ainda e mais caras também, tá? E eu tenho a minha memória cache L2, que está do ladinho da L1, mas está depois. Então é rápido buscar na L2 também, mas é menos rápido do que buscar na L1, né? Tá? Então a gente pode ter valores bem pequenos aí para L1 e valores um pouco maior para L2. Mas olha esse um pouco maior, 6 megas. Eu estou falando de megas, eu não estou falando de gigas mais não. Megas é 1000 vezes menor que giga. Né? No caso nosso de memória, 1024 vezes menor. Tá? Então tenha esse cuidado e tenham essa percepção nessa tabela aí. Vou dar uma limpada aqui, caso vocês queiram pausar o vídeo nesse momento e dar uma analisada nessas informações de como que cada tipo de memória tem um tamanho característico, tá bom? E vamos fazer uma última análise em cima dessa imagem. Meu processador de verde, a memória que está mais perto dele é a memória cache, né? Logo depois é a memória RAM. E essa disposição é uma disposição física. Acontece da forma que os componentes estão conectados, tá bom? E depois da memória RAM está o meu HD. Olha, é uma percepção lógica nossa. É muito mais rápido o processador vir na memória cache e voltar do que, ou seja, eu quero uma informação, eu vou lá na cache e busco, processo ela, do que o processador vir cá na memória RAM e voltar. Ele demora mais tempo porque é mais longe. A gente consegue ver isso a partir desse esqueminha. E é muito mais longe se ele precisar buscar informação lá no HD. Consequentemente, fica mais lento. O que muitas vezes o processador pede para essas memórias fazerem? Ó, eu tenho espaço na minha memória RAM e eu estou precisando de uma informação do HD. Ou seja, eu vou abrir o Word está salvo lá no HD. Então faz o seguinte, vai no HD e busca toda a informação que você tem do nosso editor de texto, Microsoft Word, e como tem espaço na memória RAM, copia essa informação para a memória RAM. Que aí eu não vou precisar ficar fazendo aquele caminho, ir lá no HD e trazer para o processador todo o tempo. Eu já encurtei minha distância, porque eu fiz uma cópia do que eu estou precisando para a minha memória RAM. Então fica mais fácil, mais rápido o meu acesso. Tá? Qual que é a vantagem de ter uma memória RAM maior? Você consegue copiar e manter mais coisas que estão no HD. Okay? Então, o processador consegue trabalhar melhor tarefas simultâneas, às vezes. Você está lá com 8 abas do Chrome aberta, que abriu o editor de texto e precisou conferir uma coisa que está no slide.
o seu computador consegue jogar isso tudo na memória RAM, se você tiver, por exemplo, uma memória RAM de 8 GB, e você vai conseguir fazer isso tudo rapidamente. Tá? Agora, se você tiver uma memória de 2 GB, provavelmente você vai ter umas travadas, né? Que é o momento que, opa, eu estou com o Word aberto, 8 abas de navegação no Chrome, e o cara que abriu o PowerPoint, não. Vou deixar esse Word aberto, só que eu vou executar esse Word lá no HD. E no lugar que estava o Word na memória RAM, eu vou executar o PowerPoint. Tanto é que aí você começa a executar o PowerPoint, se você for para o Word de novo, seu computador vai dar uma travada de novo. Ele está jogando o PowerPoint de volta para o HD, ou o Chrome de volta para o HD, e buscando as informações do Word para a RAM. Tá? Então esse é o problema da RAM pequena. Ela é volátil, perde o que está armazenando se faltar energia, mas ela serve como um auxiliar importantíssimo para executar programas que estão salvos no HD. Tá? Faz uma cópia do HD para a RAM, porque a RAM é mais rápida de ser acessada. Beleza? Para a gente fechar essa aula de hoje, uma pergunta para ficar na mente de vocês. Você está querendo comprar um computador, então qual que é a informação de memória que você tem que observar? Eu vou tomar conta da cache, eu vou tomar conta do HD, eu vou tomar conta da RAM, ou eu tenho que ter tudo no máximo? Né? A gente pode perceber aí que a nossa memória cache tem uma variabilidade pequena. Tá? Muitas vezes a gente não consegue controlar essa memória cache que a gente quer. Né? A gente não consegue personalizar essa memória cache, até porque ela vem acoplada no processador. Então essa memória cache ela está muito associada com o tipo de processador que está na máquina. O HD não vai influenciar tanto na velocidade da máquina. Tá? Então, o que você precisa principalmente olhar se você está preocupado com velocidade da máquina é a memória RAM. Eu vou fazer uma associação aqui para a gente fechar essa ideia de memória RAM HD. Você está na sua casa. Mensalmente, sua família faz compras. Né? Mensalmente, semanalmente. Qual que é o nosso conceito de fazer compra? A gente vai no supermercado, faz uma compra grande e guarda algumas coisas e usa poucas coisas do que foram compradas. Tá? Então, perceba que esse conceito é o conceito de memória. O HD é o supermercado. Tá? E a nossa memória RAM é a geladeira e armário. Pensa que absurdo se toda hora que você precisasse de uma lata de milho verde, você tivesse que ir no supermercado e voltar. Toda hora que você precisa de um extrato de tomate, você tem que ir no supermercado e voltar. Você compra açúcar e arroz de 100 em 100 gramas. A cada 100 gramas você tem que ir no mercado e voltar. Pensa o tempo que você ia gastar com isso. Então a ideia é exatamente essa. Né? A memória RAM faz um catadão de informações que ela considera importante do HD e puxa para ela. E fala assim, o processador está aqui pertinho, à sua disposição. Tá? Você não precisa toda hora ir lá no HD buscar, não. Agora, se tiver alguma coisa que não está aqui, você me fala que eu busco no HD para você. Mas isso vai demorar um pouquinho mais. Tá? Então essa associação é importante, tá bom? É importante vocês terem em mente essa associação aí, ok? Eu disse que não é tão interessante olhar o HD para observar a velocidade, só que tem uma situação única que talvez o HD possa interferir menos do que a RAM, mas possa interferir, que é a questão de velocidade de acesso. Né? Quantas rotações por minuto que aquele HD dá? Quando a informação está sendo procurada dentro do HD, ele fica girando. Tá? Tem uma agulha, essa agulha que faz a leitura, e o HD fica girando para chegar naquela informação de interesse. Então, quanto mais rápido aquele HD gira, teoricamente,
a informação vai ser acessada mais rápido, vai ser buscada mais rápido, tá bom? Entretanto, essa é uma pequena contribuição comparada com a memória RAM, tá bom? Turma, conceitos fundamentais de memória, informações fundamentais, eu acho que dá pra gente ter uma base interessante aí, tá? O vídeo ficou um pouquinho longo, é muita informação, tá? 30 minutos, eu acho que é interessante vocês assistirem pausando e fazendo anotações de interesse, tá bom? Naquele esquema, eu vou disponibilizar o vídeo para vocês e nos minutos finais da nossa aula eu entro ao vivo no Meet para a gente bater um papo, ver se tem alguma dúvida, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau!